Hoje eu quero tocar aqui num assunto que de alta sensibilidade, eu costumo dizer. Regulação de sistema de saúde. O mercado de saúde, ele é um mercado imperfeito quando você compara com outras atividades comerciais, né? Porque ele não só envolve um conjunto de emoções que normalmente não estão presentes em outras atividades, mas como também o próprio serviço implica em muita subjetividade. O consumidor que não tem controle sobre o que vai acontecer, o serviço é sempre prestado no momento em que há o encontro de consumidor e prestador. Tudo isso gera toda essa complexidade que tem a ver com os sistemas de saúde, particularmente na questão da regulação. Nós podemos falar de regulação de organização de rede, não é? Podemos falar de regulação de sistemas, como podemos falar da regulação do acesso do usuário. E este é o grande X da questão no sistema público de saúde, né? A Constituição estabelece a universalidade do acesso, a garantia do acesso, não a cura. E aí estabelece então todos os preceitos de como isso deveria ser. Não é ordem de chegada, é gravidade do assunto, é eletivo, é urgência, é emergência, enfim. Mas apenas para poder ilustrar um pouquinho essa coisa da função do regulador de uma secretaria, é preciso primeiro consensar o seguinte: regulação não é sinônimo de agendamento. Tem muitas secretarias que confundem isso. Organiza uma estrutura, chega a pôr até agendador no posto de saúde, na unidade de saúde. Nada a ver. Agendamento é apenas um pedaço do processo regulatório, não é? Um órgão de regulação, efetivamente, ele tem que fazer a informação andar ao invés do paciente. Uma regulação que funciona é assim: o que anda é a informação, não o usuário. O usuário entra na porta de entrada do sistema, a atenção primária, faz a sua primeira consulta, o profissional faz a referência, faz um processo de encaminhamento para alguma especialidade, e esse processo e essa solicitação então vai para o órgão de regulação. Note-se que o que anda aqui não é o usuário de novo, né? Tem muito sistema que o usuário sai da unidade de saúde com o papel na mão e vai para o órgão de regulação presencialmente buscar a autorização. Não é assim que funciona. Geralmente, quando isso acontece, eu tenho fila lá no setor regulatório, fila que fica exposta, né, desnecessariamente, porque todos os pacientes de todas as unidades, quando eu tenho mais de uma, no município de pequeno médio porte, por exemplo, para não falar dos grandes, né, eu tenho a fila no setor regulatório. Então, o que tem que andar é informação. O processo é analisado com base em diretrizes regulatórias previamente estabelecidas, né? O profissional da atenção primária tem que ser treinado nessa questão. Ele tem que saber que, para encaminhar um paciente de oftalmologia, eu tenho que ter pelo menos 2 ou 3 sintomas, né, identificados. E quem vai estabelecer isso é o médico regulador da Secretaria de Saúde, de confiança do secretário de Saúde. É ele que vai, junto com o profissional da rede primária, fazer a contestação ou não. Então, diante desse cenário organizado, essas questões de manuais de regulação, fundamentos de decisão para encaminhamento, diagnósticos principais que eu preciso considerar, critérios de encaminhamento com base na gravidade, na urgência, né, no risco, tudo isso organizado, eu tenho então a função do regulador. Como eu já disse, o regulador não é aquela figura que só agenda, não é? Mas é ele que passa a ser responsável, ainda que à distância, ainda que não o veja, ele passa a ser responsável pelo paciente, pelo usuário. O melhor exemplo que eu encontrei até agora para ilustrar bem essa função de regulador é o controlador de voo de um aeroporto. O controlador de voo, ele não faz apenas o agendamento de passagens, data, local, hora. Ele vai muito além disso. Aliás, isso nem é feito por ele, isso é feito por um outro profissional. O regulador é aquele
O controlador de voo é aquele que está lá cuidando de um conjunto de pacientes, um conjunto de voos que estão no pátio do aeroporto. É ele que vai autorizar o embarque, é ele que vai autorizar o fechamento de porta, é ele que autoriza a saída do pátio para a decolagem, é ele que autoriza a decolagem, é ele que acompanha o voo até um determinado momento em que ele passa para um segundo controlador de um outro aeroporto onde o avião vai aterrissar, que por sua vez então recepciona o voo, faz cuida dele até a chegada no local de destino e faz os encaminhamentos devidos de aterrissagem, abertura de porta, tudo de novo. Esse é o papel do controlador de voo e esse é o papel do regulador. É ele quem cuida do paciente. É ele que ajusta a hora, é ele que define a informação que tem que ser passada para o paciente, é ele que garante a contrarreferência, ou seja, é ele que garante que o paciente vai voltar para a origem depois de ter sido atendido. Portanto, esse é o papel do regulador, né? Aquele que tem a mão invisível, é aquele que cuida, né? Para que o usuário não sofra as dificuldades normais desse processo. É ele que denuncia os profissionais que não cumprem a agenda que estão garantidas, é ele que faz com que o procedimento seja submetido a um processo de auditoria, né? Enfim, o regulador, ele, tanto quanto a atenção primária, que é o ordenador de todo o processo, ou que deveria ser o ordenador de todo o processo, é de fato a mão invisível que cuida da qualidade do serviço oferecido no âmbito do Sistema Público de Saúde. Não esqueça de deixar aí a sua inscrição no canal, solicite a sua inscrição no Grupo SUS Fala Gestor e até a próxima.